E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Moiras. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Belle e hoje nós vamos dar início a uma leitura geral e atemporal para vocês. Sendo assim, é comum não ressoar com todos. Pegue somente aquilo que você sentir que conversa com o seu momento de vida, o restante você liberta que deve servir para uma outra pessoa, ok? Como eu sempre digo, nada acontece por acaso, então se você chegou até aqui, tem alguma informação importante para você nessa leitura? Peço que você aguarde até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. É muito legal porque ajuda o canal a crescer e também você ficar por dentro dos vídeos, né? Quando eu postar. Embora eu não tenha postado com muita frequência, estou tentando. Gente, eu sou cozinheira e é muita responsabilidade, eu tô dobrando quase todos os dias no restaurante, né? Então eu chego morta de cansada, entrar às 7 da manhã, sair às 7 da noite, almoço, café da manhã, pessoal chegando lá 10 para 7 para comer, enfim, quem é de restaurante sabe. Então, muitas vezes eu quero gravar, mas chego muito cansada em casa, às vezes até gravo alguma coisa, aí eu falo, poxa, não tá legal, tô muito morta, a leitura não tá fluindo, e eu já tenho uma retórica péssima, né? Mas é isso, enfim, eu me abrindo aqui com vocês. Eu quero gravar com mais frequência, né? Então, quanto mais pessoas curtirem, compartilharem, se inscreverem, mais faz o canal chegar para outras pessoas, né? E isso também, quem sabe um dia, né, eu consiga viver do canal. Não me imagino fora da cozinha, mas ia ser interessante passar mais tempo aqui com vocês, né? Eu gosto de ser instrumento da espiritualidade, então quanto mais pessoas essas leituras alcançarem, né, a espiritualidade vai levar para quem precisa, mas às vezes você também vai ser instrumento para passar essa leitura adiante. Certo? Então, respirem fundo, independente daquilo que vocês acreditem, né? O importante é a fé de vocês. Peçam que a espiritualidade, os seus mentores se façam presente, orientando, direcionando, tornando a leitura de fácil compreensão para vocês. E aquilo que for vindo à sua mente enquanto a leitura estiver fluindo, é sobre isso que eles gostariam de estar conversando com vocês, ok? Trouxe duas opções hoje, mas vocês vão ter que escolher por baralho ou pela nossa pombogira, né? Eu trouxe o tarô de Waite com o baralho de Maria Padilha, certo? Opção 1, tarô de Waite, baralho de Maria Padilha. E a opção 2 é o tarô de Marcélia com o baralho de Dama da Noite, ok? Então, se vocês sentirem, né, necessidade, pausem o vídeo, respirem fundo, né, como eu já falei, peçam uma orientação, veja com qual das duas vocês se conectam mais, mesmo se vocês não conheçam, né, essas duas maravilhosas, olhe bem para o oráculo de cada uma, certo? Sem mais delongas, vamos começar. Já falei que minha retórica é péssima, né, gente? Eu fico sem gravar, eu sou tímida, as palavras fogem e aí fica pior. Mas é isso, eu espero que vocês entendam. Vamos começar então com quem se identificou com Dona Maria Padilha. Vamos ver o que a nossa querida tem a nos dizer neste momento. Vou abrir com o oráculo dos Delfos, que vai ser uma energia das moiras, as tecelas do destino. E aí dentro do tear de vocês, da vida de vocês, aquilo que vocês vêm tecendo a cada escolha, né, a cada atitude, cada decisão tomada. Vamos ver o que elas acham importante vocês conversarem. A gente conversar com vocês neste momento, ok? A mesa está aberta. Para as pessoas que se conectaram com Maria Padilha, o que nós precisamos, sobre o que nós precisamos conversar com eles neste momento da vida. Eita, as cartas estão pulando, galera. Pessoas ansiosas aí do outro lado. Eu tô sentindo, tô ficando um pouco nervosa, um pouco ansiosa aqui com essa primeira opção.
Então, vamos lá. O que precisamos conversar neste momento? Proteção. Eu tive que colocar uma luz de frente, então vai ficar um pouco ruim para ver as cartas, tá? O anjo da bondade. A esperança. Aqui eu sinto que eu já, nessa opção de Dona Maria Padilha, eu sinto que ela vem falando fortemente sobre pessoas que se sentem muitas vezes desamparadas, né? Se sentem sozinhas aqui. Alguns, né? Uma parte, para alguns, vocês podem ter se refugiado mesmo na espiritualidade, estão buscando respostas, estão buscando um amparo, mesmo quando muitas vezes vocês podem tentar se conectar através de orações, até mesmo conversando, né? Sozinhos, com a mente de vocês mesmos, como se do outro lado o todo estivesse te ouvindo, né? Você sente muitas vezes que não tem uma resposta clara diante daquilo que você está passando, qual direcionamento seguir, qual atitude tomar, qual decisão, né, tomar aqui. Mas eu vejo que vocês estão sim sendo fortemente amparados e acompanhados, tá? Mas o que ela vem dizendo aqui, né, a gente tem uma figura forte feminina de proteção sobre vocês. Então, mesmo que seja no plano terreno, né, quanto no plano espiritual, seja alguém que desencarnou, até mesmo um mentor, uma mentora que você tem uma ligação, uma conexão, uma figura feminina da qual você pede um conselho, né, um direcionamento aqui, essa pessoa, essa energia está te ouvindo, né, mas ela te manda apenas insights, tá? Ela muitas vezes, o que ela quer dizer aqui, que muitas vezes ela tá mais te protegendo de si mesmo do que de outras pessoas, né? E tem algo sobre vocês tomarem cuidado com uma certa esperança que vocês têm de coisas voltarem a ser como eram, ou que algo que vocês estão desejando muito venha acontecer. Porque se vocês estão vibrando nessa frequência de esperança, é porque ainda tem um medo. E se vocês se sentem desamparados, é porque esse caminho, essa situação, essa pessoa que vocês estão desejando não protegem vocês. E quando eu falo proteção aqui, eu sinto que é aquela coisa de confiança, sabe? De você ter alguém que você sabe que cuida, como se você não fosse se sentir seguro se eles te entregarem agora isso que você quer, sabe? Não sei se vocês vão conseguir entender. O triunfo, uma carta de avanço, né? Falando justamente dessa decisão que precisa ser tomada aqui. Pode ser que envolva uma outra pessoa, a necessidade de você pegar na mão de uma outra pessoa e carregar ela com vocês, ou o desejo que vocês tinham, essa paralisia que vocês estão de não conseguir tomar uma decisão, e essa esperança é muito mais voltada para que alguém decidisse por vocês, né? Ou escolhesse por vocês, decidissem por vocês, pegasse na mão de vocês e te levasse para o caminho que fosse mais confortável, menos dolorido. A tentação, ó, gente, a espiritualidade não mente, né? A tentação e a reconciliação aqui. Então, para alguns pode ser, sim, na área afetiva, né, gente, aqui. Pode ser para alguns em outras áreas da vida, né? Pode ser em questões familiares, aqui eu vejo, com uma figura feminina, ou vocês se sentindo de alguma forma abandonados pela família. Não que a família não goste de você, que eles não se importem com você, mas talvez dentro de uma área, de um âmbito da sua vida aqui, é como se você se sentisse sozinho para lidar ou passar por essas circunstâncias da qual você vem vivendo, tá? Vamos supor, se é dentro de um relacionamento, é como se você não conseguisse buscar refúgio nos seus familiares ou nos seus amigos, porque eles não concordam com essa relação. Então, com esse sentimento de vazio, de abandono e a necessidade de proteção que vocês vêm sentindo, são relacionamentos, né,
que de alguma forma foram muito desgastante, pesado para vocês, que tiraram uma parte talvez muito pura, né? E essas pessoas assistindo isso do lado de fora tenta barrar essa esperança de vocês, né? De que isso retorne para a vida de vocês, se é o que vocês querem, né? Essa carta da tentação com a reconciliação aqui. Se essa energia do triunfo, de ser escolhido, é essa pessoa retornar a escolher por você, se envolve outra pessoa, se ela estava entre você e um outro alguém, aqui, eu vejo que para muitos, se essa pessoa retorna, provavelmente ela não retorna sozinha. Ou vocês podem também tentar inverter os papéis, né? Vocês tentando seguir em frente, se agarraram em alguma outra pessoa, alguma situação para ter força de tentar se desvincular e deixar esse passado, mesmo querendo que ele retornasse, mesmo querendo se manter nessa relação. Eu vejo como se vocês estivessem assim, como se vocês quisessem que algo voltasse ou permanecesse na vida de vocês, mas de uma forma muito diferente, né? Se houve todo esse desgaste, essa mágoa, essa dor, né? Essa necessidade de vocês precisarem serem cuidados. Teve uma coisa aqui de que alguém tocou vocês de uma forma muito bela, mas ao mesmo tempo que virou o seu inferno aqui, tirou toda a sua pureza, né? Te fez se sentir muitas vezes uma criança mesmo abandonada. Desculpa, gente, tô falando como eu tô vendo e como eu tô sentindo, tá? E aí essa carta da tentação me traz essa ideia de se for relações, né? Relacionamentos, coisas afetivas, assim, que envolve triângulos, quartetos aqui. Então, como se a espiritualidade estivesse te dando uma oportunidade de se relacionar e conhecer outras pessoas. Você mesmo decidiu dar um passo adiante, conhecer, se abrir para alguém, né? Foi uma forma que você encontrou de tentar deixar esse passado para trás, mas eu sinto mais como se fosse uma espera, né? Do tipo, eu vou tentar me envolver com essa pessoa enquanto aquela outra ainda não volta, né? E aí essa carta da tentação tem uma coisa muito de sexualidade aqui. Então eles vêm pedindo que você tome cuidado, né, na forma como você vai se relacionar, da forma como você vai se abrir para essa nova pessoa ou para essa pessoa, essa situação do passado, caso ela retorne, tá? Porque embora possa ter carinho, paixão aqui, uma certa dependência emocional, um vínculo que independente do que aconteceu, o que levou, né, brigas, traições, de todas as formas, coisas que magoaram mesmo, feriram vocês, acredito que de ambos os lados aqui, tem uma dependência sexual, nem sei se isso existe, né, mas uma dependência, assim, sexual, uma química, uma coisa muito forte entre vocês que acaba fazendo com que essa situação sempre volte, né, que haja sempre essa reconciliação. E, gente, eu vi agora o fundo do deck, olha isso. Amor sensual. Então aqui a gente está falando de uma situação que acaba sempre retornando ou sendo baseada muito na questão física e vocês acabam se machucando por não saberem lidar muitas vezes com a questão afetiva, com o emocional de vocês, entendeu? Não sei se tá claro aqui. De todo modo, mesmo você seguindo em frente, se você se abrir ou se você já se abriu para uma outra pessoa, essa situação do passado tende a retornar, né? Vamos abrir aqui então com o tarô pra gente ver mais. Opa, já viraram duas cartas. Um rei de paus. Um dois de copas. Ai, gente, às vezes até eu duvido da minha leitura, mas eu acho que aqui tô conseguindo acompanhar e tá fluindo. Então, tem realmente vocês estão lidando aqui com uma energia masculina, vocês podem adaptar, tá? Pode ser uma mulher, mas que tá vibrando muito no masculino aqui, tá? Nesse rei de paus. Um rei de espadas. Falei que tinha duas pessoas. E uma rainha de copas. Gente, tá muito... Eu tô sentindo que tá muito redondinho essa leitura. Depois vocês comentem aqui pra mim se tá fazendo sentido, por favor. Não é pra upar o vídeo, não. É porque eu realmente queria que vocês compartilhassem comigo como que isso ressoa pra vocês, tá?
Mais uma rainha de paus. Eu falei, acho que no início, né? Triângulo, quarteto. E um 8 de espadas. Galera. Aqui eu sinto que esse rei de... Dizem que rei de espadas muitas vezes se refere a ex, pessoas do passado e tudo. Mas na realidade aqui eu sinto que esse rei de paus fala muito mais sobre essa pessoa do passado do qual vocês se envolviam. Vem uma sensação assim de que estar ao lado dessa pessoa era uma coisa meio quente, sabe? Era uma pessoa que te envolvia, que independente dos problemas, das brigas, das mágoas que causavam, vocês tinham aquela sensação, era uma pessoa que passava uma sensação assim realmente de quando estava com você, de proteção, de acolhimento. Mesmo que depois essa pessoa se afastava e esfriava e se tornava muito mais rígido, né? E aí eu sinto que essa relação do passado, ela não é uma coisa que durou pouco, recente. E se foi algo que não teve anos de duração, digamos assim, foi muito intenso, sabe? Eu sinto como se vocês realmente tivessem uma história aqui. E esse rei de espadas, ele se encaixa pra mim assim na forma como vocês estão tentando enxergar ou vendo essa pessoa nova que entrou na sua vida, sabe? É como se vocês estivessem espelhando. Eu vejo que é como se vocês, na verdade, quisessem. Ó que loucura que eu tô vendo aqui, gente. É como se vocês quisessem que essa pessoa que tá entrando na vida de vocês tivessem mais essa postura de rei de espadas. Não que seja uma pessoa racional, pé no chão, não necessariamente fria, mas que tivesse uma certa bagagem, já tivesse passado por algumas dificuldades na vida, tanto quanto você, para que você conseguisse ter uma estabilidade aqui. Até porque nesse momento eu não consigo sentir você aqui, mesmo querendo muito esse acolhimento, essa proteção, conseguindo se entregar de forma mútua numa relação. Então, na realidade, o que você busca aqui é um homem, ou adapte a uma mulher, que seja mais firme, e que tenha. Eu tô sentindo uma certa coisa de sabedoria, assim, sabe? Como se você quisesse uma pessoa que tivesse uma bagagem, uma experiência de vida, alguém que buscasse conhecimento, alguma coisa com inteligência, assim, sabe? Talvez porque você esteja querendo tirar o foco da questão sexual mesmo, como se essa pessoa você quisesse que ela representasse, ou esse novo ciclo com essa pessoa nova que chega, fosse algo mais voltado para. Como eu posso dizer? Como se você quisesse que essa pessoa não só tivesse esse lado, mas conhecesse esse outro lado mais profundo, de uma pessoa que busca conhecer coisas novas, que gosta de estudar, ler, sabe? Tivesse esse tipo de conexão, uma coisa mais profunda, mas no sentido assim, da mente. Não sei dizer pra vocês, uma pessoa, vocês queriam talvez uma pessoa mais humana. Enfim, até porque eu vejo que, mesmo com muito receio aqui, no fundo eu acho que vocês buscam um padrão, né? De uma pessoa que de alguma forma. Como você, em questão de. Dessa questão carnal, você recebia muito do outro lado, vocês entregavam muito afeto, se doavam muito, né? Aqui muitas vezes tiravam de você, deixavam de fazer pra você, se anulava pra entregar pra essa outra pessoa. E eu acho que essa é a sacada. Você queria conhecer alguém ou gostaria que essa pessoa que você esteja conhecendo fosse um pouco mais blindada, assim, pra que ela mesma te barrasse e não te deixasse, fosse mais razão pra não deixar isso se aprofundar, não deixar isso se intensificar, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo entender. E aí vem essa rainha de paus. Eu não gosto de usar o termo rival aqui, mas talvez eu não acredito que essa pessoa seja tão bruxona assim. Eu vejo mais que ela parece essa pessoa, né, que se envolveu talvez com o seu
com o seu ex, ou que tá nesse rolo com essa pessoa que você tá conhecendo agora, eu sinto mais que é pra uma pessoa, que é pra essa pessoa do passado, tá? Essa rainha de paus é alguém que se infiltrou entre você e essa pessoa do passado e que fez com que de alguma forma vocês finalizassem, né? Ou terminasse de acabar com tudo, como se realmente tivesse tido uma traição aqui. E essa rainha de paus, ela é magnética, ela é vista como forte, poderosa, assim, aos seus olhos, entendeu? Porque você tá meio que transferindo a sua energia, a forma como você é para aquela pessoa. No sentido de, tipo, se ele ou ela ficou com essa pessoa, é porque ela deve ser assim, assim, assado. Mas na realidade, não. É como se o que você tá projetando nessa pessoa fosse características suas, né? E que de forma inconsciente você acredita que essa pessoa do passado buscou nessa outra, mas não, entendeu? Não tem nada a ver, até porque você aparecendo como rainha de copas aqui é a forma como esse rei de paus e esse rei de espadas te enxerga. Não sei se vocês estão conseguindo entender aqui. Ai, gente. Tá, mas vamos lá. Então, essa rainha de paus aqui, que você tá meio que acreditando que essa terceira pessoa que se envolveu nessa relação seja, na verdade, é você, né? Então, tem esse lado rainha de copas dentro da relação, a forma como você se entrega, a forma como você se doa, a forma como você ama. Então, dentro da relação é assim como é que essas duas pessoas te enxergam, né? E ambas acreditam que mesmo gostando de você, independente daquilo que aconteça, elas não conseguem te entregar na mesma medida aqui, tá? Talvez esse rei de espadas, que é essa pessoa nova, mesmo sendo muito mais racional, eu acho que essa racionalidade dele tá vindo na questão da inteligência de saber te conduzir, saber lidar com você. E aí tem uma pegada também que eu vejo que esse rei de espadas, ele te enxerga não só como essa rainha de copas, mas também como essa rainha de paus. Aqui. Tá enxergando a dualidade? Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender. Tem também uma coisa desse rei de paus te ver como essa rainha de paus aqui. Mas quando a gente junta esse casal, é como se de alguma forma tivesse um embate. Como se chegou em algum ponto que vocês bateram de frente. Seja pra dentro da relação mostrar quem tinha mais poder, algo assim. Ou com o tempo você foi conhecendo essa pessoa, sacando como esse rei de paus conduzia tudo, como ele conduzia essa relação. E aí, em algum ponto, você resgatou o seu poder e essa pessoa não gostou muito, né, da forma como você se rebelou, da forma como você agiu. Então, meio que ele não consegue encontrar mais essa rainha de copas dentro de você, tá? Enfim, o que eu queria dizer aqui, são muitas coisas que eu tô vendo, tá, gente? Então, tenham paciência. De todo modo, o que eu vejo aqui não veja uma terceira pessoa, se houver aqui, como essa rainha de paus. Na verdade, você tá tentando colocar características suas, quem você é, a sua essência naquela outra pessoa, tá? O porquê esse rei de paus buscou essa outra pessoa não lhe convém saber. E aí, com esse 8 de espadas, é o que a gente tem que trabalhar nesse momento, né? Que eu falei agora, não convém você saber, não convém você se questionar, não é algo que vai te fazer bem aqui. Isso é uma coisa que fala mais dos seus demônios internos, né? Então é como se você ficasse tentando buscar respostas, tentar pedir à espiritualidade uma clareza, onde está o problema em você, o que você fez, o que tem de errado com você, o que faz de alguma forma, eu pego assim, o que faz de alguma forma esse rei de paus buscar algo fora, se você sempre entregou tudo de si para ele.
né? E eles falam assim, você tá com os olhos vendados, né? Não tem nada de errado aqui com você. É claro que você não é uma pessoa perfeita. Dentro dessa relação, dessa parceria, você teve seus erros. Talvez se entregar demais é algo que minou a relação, porque fez com que essa pessoa, aos poucos, talvez se sentisse sufocado ou sem a necessidade de precisar mais cuidar, proteger, né? Talvez inverteu, essa pessoa sentiu que inverteu os papéis. Você sempre queria estar cuidando, sempre estava um passo à frente, fazendo tudo. E aí ficou cômodo por essa pessoa. Então, de alguma forma, ela pôde buscar alguém, né, para meio que se provado, tipo, eu sou o provedor, eu sou o macho alfa, eu sou isso, eu sou aquilo. E com você ele tinha todo aquele outro lado mais fofinho. Só que, gente, não se enganem. Eu não sei com quem eu tô lidando aí do outro lado, eu não sei o que vocês fizeram, mas essa pessoa também, ela tem medo de vocês por algo que vocês fizeram ou a forma ou ela acredita que vocês manipulam ela, tem poder nela de alguma forma, e ela também não consegue entender o porquê que ela sempre volta para vocês, tá? Essa pessoa não consegue entender isso. Até me perdi aqui. Ó, um 2 de espadas, a sacerdotisa. Vamos tirar mais uma. O que mais? Um 2 de paus, reforçando essa ideia de que uma rota não foi só traçada, mas como um caminho foi decidido. O pendurado. E eu sinto que tá muito espelhado aqui, tá? Eu sinto que ambas as partes aqui, você e essa pessoa do passado seguiu em frente, né? Decidiu cada um ir para um lado, mesmo que tenha esse desejo de retorno e tudo mais, essa sensação de que em algum momento vocês vão se reencontrar novamente. Só que ambas as partes não estão conseguindo se aprofundar dentro dessa relação, dessa nova parceria. 8 de pentáculos é algo que está exigindo muito esforço. Um 4 de paus. Acho que ambos os lados, nossa. A torre e um rei de copas. Eu acho que ambos os lados aqui perceberam que para conseguir seguir adiante afastados, precisam de muita dedicação aqui, sabe? Pra não procurar, pra não... Por isso que veio essa carta também da tentação, sabe? Pra não procurar, pra não querer retornar. Porque mesmo se gostando, independente daquilo que vocês têm de conexão, sempre acaba se magoando, né? E ambos agora querem uma coisa mais tranquila, uma certa estabilidade. E aí vem a carta da torre, né, gente? É como se vocês realmente tivessem algo pra aprender juntos. E pelo que eu vejo já é de muito tempo. E vocês vinham sempre errando nas mesmas coisas. Então são padrões que vocês vivem dentro dessa situação. Belle, mas tipo, eu não entrei num relacionamento de muitos anos, mas todas as pessoas que eu tentei me relacionar eram rei de paus, eram muito similares, né? Então é como se a vida estivesse te jogando sempre pessoas iguais, você passando pelas mesmas situações e a vida te perguntando assim, tá, que horas que você vai mudar, né, sua forma de se relacionar? Que horas você vai aprender sobre isso que tá te levando sempre ao fim de um relacionamento? Vem uma coisa assim na minha cabeça, matar plantinhas por aguar elas demais, sabe? E a torre, ela fala de uma intervenção divina, né? Ela é o raio vindo diretamente dos céus aqui, pondo tudo abaixo. Então tem algo também de ego aqui. Então tem uma coisa da espiritualidade trabalhando em vocês, mudanças, né? Como se fosse o momento que eles falam assim, olha, da forma como vocês vêm vivendo, não dá mais. Então vocês precisam passar por uma transformação. Muitas mentiras, muitas coisas encobertas. Então é como se toda essa mágoa que a gente falou desde o início, é como se o véu de Maia tivesse sido retirado. E ambas as partes, mesmo que de forma péssima e dolorosa, tivessem descoberto o pior lado um do outro aqui.
tá? Então, é como se fosse uma experiência de vida, assim, espiritual. Então, se você acredita realmente que tem uma conexão espiritual com essa pessoa, eu vejo essa carta da Torre confirmando isso, né? E a carta da Torre não tem como a gente aliviar, falar que é uma coisa leve, né? É um momento, assim, de muita dor, de muita frustração, de vazio, de solidão. Por isso, esse questionamento se a espiritualidade te deixou, se alguém tá te ouvindo, esse anseio por ser amparado, né? Que a gente viu no início. E no final, galera, surge esse Rei de Copas, uma outra pessoa aqui, né? Formando mais um casal na mesa. E esse Rei de Copas aqui, após essa torre, eu sinto que como eu posso dizer? Não sei dizer se é após essa reconciliação, essa pessoa transformada aqui, mas é como se vocês tivessem esse lado negativo que esse Rei de Paus descobriu de vocês, que seria essa Rainha de Paus, da forma como ele vê, tá? Esse poder, toda essa magnitude de vocês, é algo que ele precisava descobrir para ele trabalhar algo nele, para ele despertar essa energia Rei de Copas dele, entendeu? O que é triste, porque eu vejo que esse Rei de Espadas, na verdade, aqui, e essa outra pessoa, né, que esse Rei de Paus está se envolvendo, são pessoas de passagem, assim, né? Mesmo que demore para você e essa pessoa um dia conseguir fincar essa relação e fazer ela dar certo, passar por todo esse processo, né? Porque o enforcado, ele também fala de um momento de depressão, de estagnação, da pessoa aprender a lidar com as situações através da dor. Então, ela tem que reconhecer aquilo que causa dor, o que está causando sofrimento e trabalhar, encarar isso para conseguir superar isso, né? Por isso que é um trabalho aqui interno mesmo, uma dedicação sua de todos os dias acordar e decidir lidar com isso para alcançar uma certa estabilidade. Só que esse Rei de Copas eu sinto que no fim é essa transformação desse Rei de Paus, tá, gente? Não sei. Talvez essa pessoa de alguma forma quando ela voltar para essa reconciliação, não que ela vai estar completamente mudada, tá? Mas que talvez ela venha, passou por algo dentro dessa relação e com vocês, esse afastamento de vocês também, que fez elas te enxergarem de uma outra forma, tá? Então, não vem só com... Eita! Não vem só com uma questão carnal, e sim algo mais emocional mesmo. Então, para alguns, eu sinto que tinha até uma dificuldade de diálogo, dessa pessoa te ouvir, te compreender, entender seus sentimentos. E aqui eu vejo que essa pessoa vem muito mais aberta para isso. Porque ela sente falta e ela quer reconquistar esse seu outro lado. Ela quer reconquistar esse seu lado Rainha de Copas, tá? Bom, espero que vocês estejam compreendendo. Então, para fechar aqui, quem se conectou com a senhora Maria Padilha, o que podemos esperar dessa situação? O que mais a senhora tem a nos dizer? Vitória, gente, eu tô falando que vai ter, infelizmente ou felizmente, né? Porque assim, infelizmente no sentido que vocês vão acabar se magoando ainda dentro desse processo e tudo mais, vai envolver outras pessoas que não tem nada com a situação, né? Mas eu acredito que esse Rei de Espadas vai ser inteligente o suficiente para enxergar o momento de que ele tem que sair fora, te deixar livre, né, para seguir. Boa sorte. Traições. Ai, gente, eu falei que acabei de falar agora, né? Vai ter muitas mágoas ainda que vocês vão passar. Roubo, perda, desgaste, pessoa perigosa. Pessoa intermediária, homem. Moedas e riquezas. Pessoa intermediária, mulher. Laroê, minha senhora. Embaraços e dificuldades. A consulente, vocês, independente, né, do gênero. A última.
Melancolia, depressão ou lágrimas. Fundo de deck, surpresas. Ó, gente, o que eu sinto ela falando aqui é que, assim, vocês querem que essa pessoa retorne, vai retornar. Só que ela vem alertando sobre decisões que vocês vão tomar, né? Pra vocês não se tornarem seguirem o mesmo caminho dessa pessoa do passado, né? Se houve traição aqui e vocês estão de alguma forma se envolvendo com esse novo, essa pessoa do passado, quando tentar se reconciliar, ela não vem sozinha, ela vem ainda preso a alguém, né? Se relacionando com alguém. Isso vai gerar ainda muito mais mágoas, muitos problemas, muitas discussões. Um dos lados ou ambos os lados, né? Não sei se você, quem é você que tá aí do outro lado, tem essa certa questão de quebra de confiança, de traição, de não conseguir se prender a só uma pessoa, né? É meio que um ciclo repetitivo, eu vejo, de vocês aqui. Sempre entra alguém no caminho de vocês terminam, acabam voltando. E aí eu vejo que numa dessas vocês podem acabar também traindo alguém da qual vocês estão neste momento, tá? E vai ser descoberto, tá, pessoal? Então, o que Dona Maria Padilha indica aqui pra vocês, né? Ela vem trazendo como um alerta, é vocês se abrirem, passar por esse processo, com essa experiência nova, né? Não é uma relação que vai ser saudável 100% aqui. Energias mudam, né? As pessoas podem mudar, mas eu vejo aqui que é muito mais uma relação meio que kármica, né? Vocês estão sempre tendo que superar e vão estar sempre tendo que repetir o mesmo padrão de mágoa, traição, mentira, até aprenderem. E esse aprender pode ser aprender a dizer não, não servimos para ficar juntos, evoluir, cada um na sua, né? E já que não vai conseguir resolver nessa vida, então que na próxima vocês resolvam, né? E talvez o aprendizado seja aceitar que ambos têm que amadurecer aqui, né? Tem muita coisa interna que vocês precisam mudar. E eu não tô pagando vocês de santos, né? Eu vejo que vocês sofreram muito aqui. De alguma forma vocês também magoaram muito aquela outra pessoa, independente do que elas fizeram. Mas ambos os lados têm muita coisa pra aprender e eu não vejo que vocês consigam ficar juntos 100% bem aqui, né? É aquela coisa que vocês estão aqui hoje à noite juntos, rindo, felizes, e no outro dia já tá acontecendo um caos e destruição, sabe? E magoando outras pessoas. Então, eu acho que talvez seja a primeira coisa que vocês precisam mudar é justamente isso, aprenderem ambos a ficarem sozinhos, né? Porque além de não conseguirem ficar sozinhos, vocês têm uma dependência que liga um no outro, mas sempre acaba envolvendo outras pessoas, tá? Bom, pessoal, esse é o montinho de Maria Padilha. Espero que vocês tenham compreendido a leitura, que tenha ficado claro. Vou organizar aqui pra gente começar, então, com Dama da Noite. Só vou pausar aqui pra mim anotar o tempo. Pronto, galera, já anotei o tempo. Peguei uma água, porque eu acho que eu falei meia hora direto, né? Mas é isso. Então, se você se identificou, se você se conectou com essa parte da leitura, deixe nos comentários. É muito legal porque faz eu ter mais confiança, né? De que a leitura tá chegando a quem precisa, de que eu tô conseguindo passar as informações de forma mais clara possível, né? Mas é isso, certo? Não deixe de se inscrever, curtir e ativar as notificações, beleza? Então, agora quem se conectou, pessoal, com Dama da Noite, certo? Vou abrir novamente aqui com o Oráculo dos Delfos. Vamos ver dentro do tear da vida de vocês o que elas acreditam que seja importante conversar neste momento. Primeiro foi sobre amor, né? Acho que a maioria da galera que tá aqui
Quem não tá, né, buscando respostas sobre o amor ou a vida afetiva? Acho que o mal do século é a gente não conseguir sobreviver sozinho, né, gente? Quem não tem um coração partido aí? Só história triste. Mas é isso, vamos lá. Deixa eu tentar abaixar aqui um pouquinho. Ah, meu banheiro tá ali. Deixa aqui assim. Vamos lá, então. Quem se identificou com Dama da Noite, sobre o que vocês gostariam de conversar neste momento. Caíram duas cartas: a caridade, a ociosidade, se doando demais para outras pessoas aqui e se doando de menos para si mesmos, né? Acho que o tempo que vocês têm livre para fazer as coisas para vocês e por vocês, vocês muitas vezes preferem se isolar. Time do amor. Ai, gente, não acredito. As duas vão falar de relacionamentos amorosos aqui, eu sinto. Tem alguém aí rondando vocês já, ou vocês de olho em alguém. Amor familiar. Eu tô tendo que beber muita água também, gente, porque eu tô gripada. Eu tô com muita dor de garganta todos esses dias. Vou espirrar, peraí. É isso, galera, sem edições. Vamos lá. Novamente, o anjo da bondade. Clarifique para mim essa caridade, a indecisão e esse amor familiar. Clarifica o amor familiar. A missiva e amor sensual. Nossa, as duas trazendo aqui, gente, sobre relações amorosas. Não tem como nem fugir. Não mesmo, ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, fundo de deck é amor à espreita. Então, a gente tá falando com pessoas aqui apaixonadas, né? E algumas amarguradas também sobre o amor. Talvez quem assistiu a primeira pode, de alguma forma, pelo que eu tô abrindo aqui agora, tá, gente? Tirar alguma outra informação, alguma complementação aqui, tá? Porque, mais uma vez, caiu essa energia de doação, sabe? Mas aqui eu vejo que essa doação de vocês é meio que receosa, sabe? É como se vocês tivessem aberto uma porta aqui, deixado, na verdade, ela entreaberta, sabe? Vocês estão meio que se doando, mas primeiro alguém chegou para ofertar algo para vocês. Eu ouvi essa semana algo assim, algo como: você merece todo o amor que não consegue dar a outras pessoas. E para alguns pode ser que vocês estejam se envolvendo com uma pessoa, conhecendo uma pessoa que tem muito aqui para dar, que vocês sentem que está recebendo em excesso. É uma oportunidade de vocês se abrirem para conhecer e se relacionar com uma pessoa que dessa vez, eu sinto que dessa vez, gostem mais de você do que você dessa pessoa. Só que ainda você não tem uma decisão formada. Eu sinto que muito mais medo, sabe? De ir se envolvendo, ir se abrindo para essa pessoa, para essa relação, e aceitando esse carinho, esse afeto. E quando você vê, você tá dentro de uma relação, ou essa pessoa tá querendo. Essa pessoa já veio, de alguma forma, te ofertando isso porque ela quer alguma coisa estável com você, tá? Mas o seu medo aqui eu vejo que é de você daqui a pouco se encontrar dentro de uma relação. Perceber que você tá namorando, tendo uma relação séria, que você deixou essa pessoa se envolver muito por você e talvez você não consiga entregar na mesma medida, porque você vem sendo ferido. Não sei se vocês conseguiram compreender. Então, ao mesmo tempo que vocês se doam muito para outra pessoa
Porque quando você tá com essa pessoa, quando você tá em contato, conversando, saindo por aí, quando você tá na presença, seja lá como for a interação com essa pessoa, eu sinto que você se doa muito. Você tá ali, você quer ouvir, você quer acolher. É uma energia que te cativa de alguma forma, entendeu? Mas ainda assim você sente que tá recebendo muito, entendeu? E aí quando você tá sozinho, quando essa pessoa vai embora, quando você se vê longe dessa situação, essa energia que você tem de se doar, de rir, de conversar, de alguma forma, quando tá com essa pessoa, fazer planos, você se priva disso. Você não consegue se dar essa atenção, você não consegue cuidar de você. Então é como se você estivesse tendo uma responsabilidade afetiva muito grande com o outro, mas se privando disso. No sentido de que, eu vejo aqui, você não tá se deixando aproveitar uma oportunidade de conhecer alguém diferente. Não que você tem que sair por aí conhecendo várias pessoas, sabe? Não que eu tô incentivando isso, até porque eu também não, né, eu tenho minha visão. Mas não tá se dando a oportunidade de conhecer alguém, de ver o que isso pode acontecer. Como é a sensação de ser cuidado, de ser gostado. É, você nem sabe se essa pessoa se continuar, ela tá se doando porque esse é o jeito dela. Talvez seja o mínimo que as pessoas fazem quando estão se relacionando, estão querendo conhecer ou estar ao lado de alguém. Só que como você não tá acostumado com isso, porque provavelmente as suas relações, as pessoas das quais você se envolveu, te davam muito pouco, você sempre tinha essa intensidade, você sempre se doava, você sempre tava ali enchendo de carinho, de atenção, de textos, disso e daquilo. Não sei se você tá conseguindo entender. Você sabe como é gostar muito de alguém e de alguma forma sair ferido. Então, como você não tá tão envolvido quanto essa pessoa, você tá com medo de receber esse mínimo, que é o básico, que na verdade é o justo, né? Que é o comum de quando alguém gosta do outro, e se pune, né? Como se você não pudesse receber isso. E aí você meio que se isolando, você fica mais se martirizando, você deixa muitas vezes de cuidar de você, sua autoestima baixa, fica pensando que você é uma pessoa ruim, aí você começa a lembrar de como você se doa, você começa a comparar a forma como essa pessoa te trata e quer cuidar de você e estar ao seu lado, com as ações que você tinha, com as pessoas que você gostava. Nossa, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo compreender isso, sabe? Então eu percebo que eles estão falando assim, Dama da Noite está falando assim, olha, você tá só na sombra, você tá perdendo seu tempo, então é o momento de você, seja homem ou seja mulher, tô falando como mulher porque eu tô vendo a figura feminina aqui, resgatar a sua força feminina, o seu poder, sua questão de sedução, de estar bem consigo mesmo, de se abrir para essa pessoa, deixar essa pessoa te valorizar, te cortejar, querer estar com você, sabe? Deixar essa pessoa fazer tudo isso, sabe? Te valorizar e ver como você é visto também aos olhos de outra pessoa, como você é quisto aqui, sabe? Mesmo que seja, não do lado negativo, pelo que eu vou falar, tá, pessoal? Mas tem uma coisa de se deixar massagear o ego, sabe? Às vezes a espiritualidade vai colocar pessoas na sua vida de alguma forma que te admiram, que te colocam de certa forma num certo pedestal, pra de alguma forma te fazer enxergar quem você realmente é, sabe? E essa carta da ociosidade eu vejo muito isso, que o tempo que você tá deitado na cama sofrendo porque, oh meu Deus, tem alguém querendo se doar, tem alguém me querendo, tem alguém fazendo planos comigo e, sabe, mas tem aquela pessoa do passado que eu me dediquei, que não quis nada comigo, mas e se essa pessoa voltar? E se? Então tem tudo isso, sabe? Ela tá falando assim, levanta, vai se cuidar. O tempo que você tá sozinho, se essa pessoa estiver disponível, vai se doar pra ela também, entendeu? Ninguém tá falando pra você pegar seu coração e entregar na mão dessa pessoa, mas vai ser legal, retribua, sabe? Faça por essa pessoa também o que você gostaria que tivessem feito por você. Curte isso, aproveita, entendeu? Tímido amor. E eu vejo que é uma pessoa que é muito inocente, então eu sinto que vem de alguma certa forma, não inocente de pura, tá, gente?
mas eu sinto que essa pessoa, ela sabe que ela tá lidando com uma pessoa diferente. Não sei se é porque ela sabe do seu passado, de coisas que você passou, ou se é muito nítido no seu rosto, na hora que ela está com você, né? Se de alguma forma você transparece isso, ou se você foi transparente de alguma forma e chegou a comentar sobre o seu passado, os seus relacionamentos, a forma como você enxerga o se relacionar com outras pessoas, tá? Então tem uma coisa dessa pessoa também te tratar assim por te respeitar, tá? Por querer te dar algo que é nítido em você, que você não teve, entendeu? E essa pessoa tá numa vibe mesmo, eu acho, de te cortejar aqui. Eu sinto que é uma coisa meio. Não importa se essa pessoa é cafajeste ou foi, tá? Com você, eu sinto que essa pessoa tá numa energia assim. Ela olha pra você de uma forma diferente. Desperta uma coisa assim de como que eu vou conquistar essa pessoa, como que eu vou passar uma certa segurança, sabe? E aí muitos de vocês talvez não se vejam como pessoas fortes, potentes, né? Mas a imagem de vocês causam de uma certa forma um impacto nessa pessoa. E aí quando ela olha pra você, eu vejo aqui que não importa quantas pessoas ela conheceu, quais métodos ela já utilizou com outras pessoas para se relacionar, com você ela fica um pouco sem jeito. Então ela se sente, eu acho que às vezes até um pouco mais imatura. E é daí que vem essa coisa do cortejo que eu falei que é mais fofinho, sabe? Como se de alguma forma fizesse ela se sentir ou ela tem a sensação de que é algo muito novo, muito diferente do que ela já vivenciou aqui, tá? Amor familiar. E eu tô rindo porque às vezes a gente se identifica, né, com algumas coisas. E eu sinto que essa pessoa, de alguma forma, se ela não teve convívio, contato com os seus amigos, sua família aqui, de alguma forma, ela, ela vai vir a ter. E eu acho que é uma coisa que vai mexer muito com vocês. Porque por muito tempo eu acredito que vocês não. Relações amorosas e familiares eram duas coisas que não se misturavam aqui na vida de vocês. Era tipo água e óleo. E aí eu vejo que pode ser tanto vocês adentrando a família dessa pessoa, entrando, fazendo parte do círculo familiar e social dessa pessoa, como essa pessoa fazendo parte do círculo social e familiar de vocês, tá? Se isso não aconteceu ainda, se essa pessoa ainda não chegou, eu sinto que vai ser através de conversas, um convite, que alguém vai te chamar para ir para algum lugar, você vai, essa pessoa vai estar lá. Como eu posso ver aqui? Tem uma coisa assim de contato com pessoas próximas e é algo que mesmo que você esteja receoso, receosa no início de se abrir para essa pessoa, essa essa aproximação com essas pessoas mais íntimas sua vai favorecer esse desenrolar da situação, tá? Aqui. Só que eu vejo também que vocês têm que tomar cuidado, gente, para não se ferir, ferir outra pessoa, porque tem alguma coisa meio que de uma questão sexual aqui muito forte, tá? Então pode ser que um primeiro contato de vocês, quando vocês optarem por tipo, eu vou me abrir realmente, a gente tá conversando até agora, vou ficar com essa pessoa, tudo, vá para um ato mais carnal, tá? Então tomem cuidado no sentido assim, se você é uma pessoa que consegue lidar com as consequências disso depois, caso não dê certo a relação, não vingue, vocês virem só amigos ou algo do tipo, ó. Agora, se você é uma pessoa que é um pouco mais fechada para essas questões, assim, se prepare, se programe, mas eu acho que você mesmo, na sua cabeça, se decidir se envolver, ficar com essa pessoa, dar uma oportunidade para essa pessoa, vai acabar rolando isso meio que de primeira, assim. Não sei porquê, mas eu tô vendo isso, eu vou falar, né, gente? Que não é pra criança, né? Então é meio que através desse convite, desse encontro, numa coisa mais próximo de pessoas, tá? Estranho, né? Porque você imagina, você vai pro rolê, pra casa de amigos ou de familiares e de repente você tá, né, com alguém. Mas tudo bem, acontece, né, gente? Às vezes proibido é mais gostoso. Fora isso, tem uma questão de uma figura feminina muito forte aqui, acolhendo
uma das partes, tá? Não vou conseguir falar com exatidão aqui qual das partes é, mas eu sinto que pode ser uma avó, uma mãe, que ou você ou essa pessoa que você tá lidando não teve tão presente na vida, né? Na parte familiar, não, essa figura feminina não foi tão presente, não teve tanta troca de afeto. E uma mãe ou uma avó, vamos supor que é sua, né? Vó ou mãe, tia, alguém meio que adote essa pessoa, o santo bata, dê muito certo. E aí meio que faça com que essa pessoa fique cada vez mais próxima no seu ambiente familiar e tudo mais, tá? Então eu vejo muita troca, muitos convites, muita troca de informação, muitas conversas aqui, e essa pessoa te chamando para ir em algum lugar, ou você de alguma forma convidando essa pessoa para ir para sua casa, para alguma festa, e isso acabando em pizza, tá? E pode ser, acredito que através desse primeiro encontro bombástico assim, que você pense assim, bom, se eu já fiz isso, agora eu vou me abrir mais, né? E muitos de vocês talvez podem tem que tomar cuidado de não julgar se a relação vai dar certo ou não por conta da química sexual do momento, tá, gente? Não sei porquê, mas eu tô sentindo dela falar assim, tenho em mente que a primeira vez, cada um faz de um jeito diferente, tá acostumado de um jeito diferente, são pessoas diferentes. Então não deixe, não se baseiem por isso, do tipo, ai, nossa, o sexo não foi como eu imaginava, ou sei lá, não foquem nisso, entendeu? Não foquem nisso. É uma coisa que eu sinto que, como é muito tímido, foi muito fofinho desde o início, vai ser aquela coisa muito, uma pegada muito. Ai, não sei explicar, gente, mas parece que é uma coisa muito assim, sabe? Ai, quero te conhecer, tô tendo paciência, esperando sua boa vontade, algo assim. E aí, de repente, fight. E aí vocês assustam, né? Não porque vai ser ruim, mas porque talvez naquela hora você seja diferente do que a pessoa imaginou, que a pessoa vê, que as pessoas esperava, né? Enfim, aí para cada um vai ser de uma forma diferente, mas não se baseiem se vai dar certo ou não essa relação no ato, tá? Nesse envolvimento sexual de vocês, tá? E ó, amor à espreita, como eu disse, a responsabilidade, um passatempo, trabalho vão, a timidez. Eu sinto que essa relação aqui, não vejo por enquanto que tenha terceiras pessoas aqui, tá? Eu vejo que vocês estão muito mais indecisos aqui, se abrem para essa nova oportunidade, se deixa se envolver por essa pessoa, no tipo, eu não tenho que me preocupar se eu vou namorar ou se eu vou casar. Eu quero só conhecer essa pessoa e vamos curtir a vida juntos, vamos ver o presente, sabe? Igual eu tenho aqui e agora, tá? Mas é uma relação com muito potencial de desenvolvimento e fecha com o anjo da bondade. Então, gente, eu não vejo que é uma pessoa que vem realmente na maldade com vocês, tá? Pelo contrário, eu vejo que é uma pessoa que realmente tá muito interessada. A gente pode estar falando de paixão aqui, e é uma pessoa que tá tendo muita, ou vai ter muita paciência pra se relacionar com vocês, porque eu vejo que nesse quesito vocês são pessoas que não são fáceis. E não porque vocês são chatos ou algo do tipo, mas porque vocês estão passando por um processo interno mesmo, de aprenderem a se valorizar, reconhecer o valor de vocês, que vocês podem ser amados, cuidados, que vocês não precisam se entregar 100% para ter alguém do lado de vocês, sabe? Então, Dama da Noite vem falando pra vocês, mano, aproveita esse. Não, mano, né? Mas, tipo, minha filha, vai aproveitar esse momento, meu filho, aproveita esse momento, sabe? Se deixe ser amado, ser cuidado, sabe? Acho que o maior problema de vocês aqui é aceitarem isso, né? Carinho, cuidado, atenção, né? Então ela vem falando isso, que essa pessoa entrou aí pra isso, sabe? É uma pessoa que não tem maldade, ela só tá fazendo por você aquilo que ela sente vontade, né? Se ela tá fazendo carinho no seu cabelo é porque ela gosta, ela sentiu vontade de acariciar o seu cabelo até você dormir. Se ela te deu um beijo no rosto é porque, sabe, coisas simples muitas vezes que pode te assustar de início, mas é uma pessoa que tá fazendo de porque é o que ela é o que ela tem pra te oferecer, entendeu? Ai, 4 de espadas.
analíticos. Um 6 de bastões. Eu acho que aqui tá falando muito que é você ir superando esse estado de paralisia, né? De ficar pensando, ai meu Deus, e se vou ou não vou? E se? Se fosse individual o vídeo eu ia colocar o nome, né? E se? A lua, muitas emoções aqui, vocês, a flor da pele. Uma coisa de... Eu acredito que eu estou lidando aqui nesse baralho, no montinho de dama da noite, com pessoas que são muito intensas, né? E que vocês muitas vezes se manteram, reprimiram muito aquilo que vocês sentiam, porque quando dava para outra pessoa, não recebia de volta, não era da forma como vocês queriam, se magoavam. E aí vocês se reprimiram muito. E não para se doar, mas de receber do outro, sabe? Então quando alguém vem te oferecer alguma coisa assim, você já olha e fala: "Nossa, isso aqui tá muito bom para ser verdade". E fases, vocês estão passando por, acredito que passaram e vem passando por muitas fases assim, de introspecção, de analisar, reanalisar, e agora, na verdade, é a fase da colheita, né? 2 de bastos. Vocês dão um passo em direção a algo novo. Até porque saiu um 6 de bastões, gente. 6 de bastões fala de vitória, de vocês sendo coroados aqui. Então, se em algum momento você pediu, desejou, teve a crença de que eu só vou me relacionar, só vou me abrir agora para uma outra pessoa, para uma pessoa se ela me tratar da forma como eu mereço, é, se ela me respeitar, me valorizar, toda aquela idealização que a gente tem é um ideal. Então a pessoa ela não é exatamente como você colocou na sua cabeça, mas a espiritualidade está mandando alguém à altura daquilo que você merece, entendeu? E é hora de você seguir em frente. E é uma relação aqui que eu vejo que tem muito potencial de dar certo, entendeu? Aqui. Só que você tá voltando para suas águas, você tá voltando para suas emoções agora, tá aprendendo a lidar. Essa pessoa ela vem talvez para te ajudar a reconhecer e lidar com esse sentimento, com essas emoções, sabe? Engraçado que nessa carta da lua do tarot de Marcelle, eu sempre vejo as duas torres lá no fundo, que é como se fosse a carta da torre, que é aquele momento de caos, desordem, tudo caindo, só fica de pé aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Você passando por um processo de lidar com o seu ego versus a sua essência, a espiritualidade falando assim, olha, a forma como você vem sendo até agora não dá mais, você tem que mudar, entendeu? A gente vai colocar um caos na sua vida, tirar tudo aquilo que não é verdadeiro. E aí, o lagostinho voltando para as águas, né? Os foguinhos aqui, acho que é de Yosef na árvore da vida, na cabala, né? Então é aquele momento assim de verdade, você tirando os véus de Maia, você se deparando, a lua com 2 de bastos, você se deparando com muitas opções, né? Agora você acordou para uma nova realidade, se enxergando e vendo o mundo, as pessoas como elas são, e tendo a opção de seguir um novo caminho. Para onde eu vou agora? Como eu vou me relacionar, sabe? Dentro do âmbito amoroso, afetivo aqui, tá, gente? Então, o 2 de bastos, ele já fala assim, de que essa indecisão, na realidade, ela não existe muito, porque você quer, mas tem algo de medo aqui. De você, na verdade, alguns ter que, eu vou ter que me doar tanto, vou ter que mudar tal coisa, vou ter que ceder. Não, não é assim. A pessoa vai continuar, ela tá do seu lado até agora, tá insistindo em você, querendo te conhecer, vendo quem você realmente é. E não é pra você se mascarar, não é pra você fingir, não é pra você criar uma ilusão, entendeu? É pra você ser você, mas agora de uma forma diferente, consciente. Um valete de espadas. Cuidado com a forma como você se comunica aqui, tá? Um 10 de espadas. Ai, gente, não. Fundo de deck, uma rainha de bastos. Cuidado com a forma que você se comunica, tá? Esse valete de espadas vem me falando muito disso. É uma pessoa que ela não... Ela tem muito desejo de começar, de fazer as coisas acontecerem, mas pode muitas vezes ferir o outro. Então, não sei se pode envolver alguma coisa assim de fofoca, eu tô sentindo, sabe? Talvez de você sair contando para outras pessoas sobre essa parceria, sobre essa relação, ou até mesmo a gente pode estar falando aqui de uma pessoa que possa vir tentar, de alguma forma, se intrometer nessa relação, porque a gente tem uma rainha de bastos aqui, né? A gente tá falando
de uma energia feminina muito forte, muito madura, muito magnética, que sabe o que quer, que faz acontecer. E eu acredito que essa rainha de bastos é vocês. E saiu, gente, a rainha de paus também na outra leitura. Eu falei que eu tinha uma coisa de conexão, de complementar aqui. E esse 10 de espadas eu acho que vocês lidando com esse sentimento de finalização de um ciclo, sabe? Lembra que eu falei para vocês da torre, né? Que eu olhei para a lua em algum momento e senti essa energia da torre aqui. E ao vocês saírem dessa indecisão, né, aceitarem começar aqui, vocês vão ter que lidar com talvez com muita informação, amadurecer a forma como vocês se comunicam, como vocês lidam com a pessoa, talvez até mesmo com alguém que tente retornar para a vida de vocês, ou seja lá o que for esse valete de espadas, ele pede muita atenção aqui, tá? Porque através dessa energia imatura que você vai conseguir enxergar que algo realmente chegou ao fim, sabe? Que não dá mais. Clarifique pra mim. Engraçado que a gente teve um rei de espadas na outra leitura, né? Um 3 de bastões. Eu sinto que realmente esse 10 de espadas é vocês, tipo, caindo a ficha de que vocês foram adiante, né? Um 2 de copas. Ai, gente, a espiritualidade é coisa de louco, né? Vocês realmente seguiram em frente o eremita. O eremita é uma carta que fala muitas vezes. Nossa, cara. A torre. A espiritualidade é coisa de louco. Um cavaleiro de ouros. E um rei de copas. Gente, incrível. Acabou com o mesmo rei da leitura anterior. Que loucura. E olha, gente, um rei de ouros no fundo do deck. Ai, gente, eu tive até que acender um cigarro aqui, porque essa energia ficou muito louca. Recapitulando, né? Eu falei pra vocês, esse valete de espadas pede atenção com o que vocês falam, como vocês se comunicam com as pessoas, o que vocês contam da vida de vocês. Eu senti uma energia de fofoca, né? Então pode ser que existe alguém aí do passado de vocês, seja passado recente, ou namoro, ou ex-marido, ou ficante, independente de como seja uma pessoa aqui, que ela meio que não aceita não, sabe? Ela meio que quer ter o controle da situação, mas pra quesito relacionamento, ou pelo menos com você, ela foi muito imatura. E quando vocês finalizaram aqui, houve muitas trocas de palavras que foram muito duras, que feriu demais. Então, por isso até mesmo esse seu receio, né, de se abrir, de conseguir receber todo esse carinho, esse afeto, essa atenção, né? Esse 4 de espadas de estagnação, de ficar o tempo todo analisando, de dar um tempo. Isso foi bom pra vocês, porque fez vocês refletir muito, voltando naquilo que vocês idealizavam, do que vocês mereciam. Então vocês conseguiram de alguma forma quebrar uma barreira aqui. Mas olhar para esse valete de espadas e se essa pessoa realmente tenta de alguma forma retornar ou entrar em contato com vocês após vocês darem esse passo, né? Falar, não, eu vou me lançar, eu quero conhecer um mundo novo, deixar uma pessoa conhecer o meu mundo, né? Eu, de alguma forma, conhecer um mundo novo, porque eu acho que uma relação assim, até esse momento, vocês não tiveram, tá? Dói muito, fere muito vocês, porque a partir do momento que vocês tiraram esse véu da ilusão, passaram por esse processo da lua, que eu falei, de fases, de instabilidade emocional, tudo é muito à flor da pele, vocês têm consciência de que se abrindo para essa pessoa, algo realmente ficou no passado. Vocês não viraram uma página, vocês fecharam um livro, encerraram mesmo essa história. O bom é que quando vocês fecharam esse livro, muito dos traumas, não que foi totalmente superado, mas muito desses traumas vocês estão
conseguindo e estão querendo, né, a princípio, deixar nesse passado. Então, reconhecendo assim, não é porque eu vim tendo esse padrão de relação, essa pessoa me tratava assim, eu recebia isso ou não recebia nada de volta, que daqui pra frente vai ser dessa forma, tá? Tem algo que, não sei, talvez alguns de vocês possam vir ser acusados ou se sentiram apunhalados pelas costas. Talvez essa pessoa retornar de alguma forma não aceitando que você seguiu em frente. Para alguns pode ter uma coisa assim, eu sinto alguém falando assim, ela dizendo assim, tipo, eu sabia que você já tava com alguém, eu sabia que você não era aquilo que você me dizia, sabe? Não sei, vocês vão saber. Na sequência, a gente tem um 3 de bastões, igual eu mostrei pra vocês no início, ou seja, não é vocês mais com a possibilidade, dando só um passo, vocês já estão em terra firme, ou seja, vocês já perceberam que essa relação, essa pessoa, que até então vocês tinham uma certa indecisão, já evoluiu pra alguma coisa. Não tem mais esse e se. Você meio que relaxou e tá indo. Tem um mar de emoções, tá vendo? Esse mar, lá no fundo a gente tem mais torres, né? Castelos. Então, tipo assim, é você olhando para suas emoções, de costa para o passado, olhando para suas emoções. Eu vejo aqui, sabe? Nossa, eu vou lidar com isso. O que eu tô sentindo isso aqui? Não é ansiedade, não é medo. Que às vezes muitos de vocês sentiam alguma coisa diferente e já achava que, é ansiedade, é medo. É um gatilho, é um trauma. Mas você tá falando assim, não. Talvez isso seja apenas uma sensação nova que eu não tô acostumada, que essa pessoa desperta em mim. Não é nada relacionado ao que outra pessoa despertava. Não sei se vocês estão sacando o que eu tô querendo dizer. Então, de alguma forma, se abrir para essa pessoa tá fazendo vocês se aproximarem e se reconectarem mais consigo mesmos. Tem uma troca mútua. Esse 2 de copas aqui, as duas pessoas entregando na mesma medida, né? Tem esse negócio de trocar as taças, igual eu vejo aqui, porque né, a pessoa tá com sede, mas ela tá primeiro indo servir você. Não vai beber água depois de servir, sabe? É, não sei se estou conseguindo explicar direito, gente. Muita informação na minha cabeça. Mas é aquela coisa do servir, sabe? Olha, eu tô te nutrindo e aí automaticamente você também nutre essa pessoa. Tem essa coisa de se importar com o outro, de ter essa troca genuína. Aí que vem o baque, né? O eremita com a torre. O eremita, a gente tem que tomar cuidado, porque como a gente falou desse 10 de espadas, é algo que feriu muito, um fim doloroso, de se sentir apunhalado e tudo. Em alguns momentos eu sinto que vocês ainda se sentem muito solitários, reservados. Nossa, eu tô olhando para minhas emoções e tudo mais. E esse olhar para as emoções de vocês faz o quê? Faz com que vocês se voltem para dentro. O eremita ele fala dessa busca da verdade, a luz dentro de si, né? Energia muito de virgem aqui também. São pessoas mais críticas, que analisam muito, se entregam muito, prestam muita atenção em todos os detalhes aqui. Só que nesse ponto do eremita eu tô sentindo mais a energia sombra, né? Que às vezes a pessoa ela tá muito incrustada, ela tá muito apegada a uma ideia fixa dela. Quando o eremita ele se isola muito, ele meio que se prende naquela única verdade que ele acredita ser a dele, tá? Então, é uma energia um pouco depressiva, um pouco solitária, tem uma certa resistência em receber a opinião alheia, aí começa meio que se isolar aqui. E aí, não sinto que isso tá acontecendo dentro dessa relação, né, da qual vocês estão se abrindo, mas isso tá acontecendo dentro de vocês. E aí ela vem falando o quê? Cara, não passe por isso sozinho. Você não precisa passar por isso sozinho. É meio que ela estivesse falando assim, se abra para essa pessoa, para que ela possa compreender que ela não vai se sentir mal, magoada ou chateada, seja lá o que for, que a gente pode usar a expressão aqui, por você estar se desconstruindo, sofrendo por relacionamentos passados, né? Por conta de como você foi tratado por uma pessoa ou algo do tipo, ela não vai entender
que você gosta daquela pessoa, queria estar com aquela pessoa. Não vai fazer mal pro relacionamento isso. Na verdade, não. Na verdade, eu vejo aqui que ela vai te ajudar nesse processo do eremita, de você encontrar a sua luz dentro de você encontrar a sua verdade. Porque essa pessoa, quanto mais ela te aceita, quanto mais ela tenta te compreender, eu sinto que essa troca mútua dela te ouvir, o ato de você falar, de você conseguir verbalizar, de você expor, de você ser como você realmente é com ela, é o que vai te ajudar, é o que está te ajudando a se lapidar, a se encontrar, tá? Não sei se está fazendo sentido para vocês. E aí veio a carta da torre, né, que eu falei. Então, esse relacionamento, ele é muito 880 para vocês, traz muito uma sensação de euforia e depois uma energia de tristeza e depressão, e depois, caramba, algo novo, e depois, caramba, algo novo. Meu Deus, eu tô tão bem, essa pessoa me faz tão bem. Fala, meu Deus, essa pessoa me faz bem, e se eu me apegar, e se, né? Igual eu falei do início. É a torre, entendeu? Então, assim, é se desconstruir, é não querer ter controle, uma coisa que eu, nessa energia de virgem, gente, não se apeguem ao signo, tá? É porque tá vindo muito pra mim isso. Essa coisa de querer ter o controle, ser metódico, de querer planejar tudo e que as coisas saiam conforme o planejado. É exatamente isso que eles estão querendo trabalhar em você também. Não tem como você ter controle de uma relação, não tem como você querer ditar como as coisas vão ser, dosar o que você recebe do outro ou o que você doa, entendeu? Então, trabalhar um pouco o seu ego também aqui, porque provavelmente muito dessas coisas que te ferem e te feriram desse 10 de espadas é o sentimento de não ser escolhido, talvez por isso que você se doava muito, queria fazer muito e o não era escolhido, não ficavam com você, os relacionamentos não davam certo, sabe? Então tem essa coisa de você ter que trabalhar em você. Ela tá mandando dizer também assim, olha, não é porque tal pessoa não gosta de você que você não é bom, entendeu? Ou que não é que você não é bom, que você não serve para aquele tipo de pessoa que talvez antes você queria, porque pode ter isso, né? Dessa pessoa que chegou na sua vida ser completamente diferente daquilo que você estava acostumado, né? E essa coisa da torre do ego também me fala disso. Não tô falando que vocês são pessoas interesseiras, mas alguns podiam estar acostumados a se relacionar com pessoas de um ambiente social mais elevado, que não sei por que isso, mas que trabalhavam em certas áreas profissionais, que tinham um certo tipo de renome, de reconhecimento e tudo. E não que você queria estar com essa pessoa por conta disso, mas hoje estar ao lado dessa outra pessoa, até porque a gente falou de caridade, essa questão dessa humildade dessa pessoa. Lembra que eu falei que não tem nada, tipo, sexual, carnal, não tem nada disso? Então, é um amor mais tranquilo, é uma coisa que é mais a dois, é mais essência, não tem essa coisa de exposição, de outras pessoas talvez até olharem para essa pessoa nova que apareceu na sua vida e desejarem ela, ou caramba, nossa, que sorte que você tem. Sabe quando a gente chega num almoço em família, a pessoa é advogado, a pessoa é médico. Não, as pessoas vão falar dessa pessoa que você tá, ou acolheram essa pessoa que você tá, pela forma como elas veem que ela te trata. Então, aqui, afeto, carinho e atenção. Antes de qualquer coisa, a única coisa que essa pessoa pode te oferecer neste momento não é status ou questões financeiras nem nada. É um relacionamento saudável, afeto, né? Responsabilidade afetiva, que eu vejo que essa pessoa tem muito. Você tem, mas acaba meio que se perdendo nisso. Você usa, na verdade, isso como uma armadura, né? Enfim, gente, eu sinto que esse eremita, essa torre, ela tá falando muito de uma transformação muito radical dentro de vocês, sabe? De como vocês idealizavam que era uma relação e o susto de que talvez uma pessoa que chegou agora completamente diferente daquilo que vocês imaginavam ou completamente diferente daquela pessoa que vocês tinham do lado antes, né? Totalmente diferente mesmo. Eu vejo assim, de físico, de trabalho, financeiro, tudo, mentalidade, tudo aqui eu vejo, sabe?
E isso pode ser meio que um baque pra vocês. E aí a espiritualidade tá falando pra vocês ter em mente também uma coisa. Não sei por que isso, tá? Mas o futuro vocês constroem juntos, sabe? Não sei se você se sente meio que quebrado, tá num processo de construção profissional ou algo do tipo, mas eu sinto que pra muitos de vocês eu tô vendo que tem isso, sabe? Não se apeguem nisso agora, entendeu? Não, não tentem, tipo, a pessoa quer te dar um presente, alguma coisa, ah, não, você trabalha tanto pra gastar seu dinheiro comigo, aceita. Ah, ouvi uma coisa aqui, eu tô apertada, mas eu quero dar pra essa pessoa, vai lá e dá, sabe? Não sei se vocês vão conseguir entender, vai fazer sentido pra cada um aqui, né? E aí, como eu vinha dizendo, né, esse processo de transformação de vocês é lento, é dolorido, mas é preciso que vocês se abram, né? Busquem a luz, a verdade dentro de vocês, quem vocês são, como vocês enxergam a vida, aceitem enxergar as coisas de um ponto de vista diferente a partir do que essa relação tá te proporcionando aqui. Mas entenda que é uma relação, e não tenha medo, porque é uma relação que vai ser muito devagar, muito pé no chão. Embora pareça que vocês estão vivendo muitas coisas e que quando você aceitar dar esse passo, vai parecer que vocês se conhecem há muito tempo e estão se aprofundando muito, essa outra pessoa, ela vem também com o desejo de construir aos poucos, tá? Por isso que a gente tem um cavaleiro de ouros aqui. Fala de uma pessoa que está entregando algo que tem todo o potencial de desenvolvimento, que pode crescer, pode florir, mas que essa pessoa tá vendo onde ela tá pisando também. Ela também tem as questões internas dela, ela também tá passando pelo processo eremita e torre dela. Não é só você que tá aprendendo com ela também tá aprendendo com você, tá? E um rei de copas, né? Eu vejo que essa pessoa, ela é muito madura. Lembra que eu falei anteriormente que essa pessoa, ela vai te ouvir, ela vai te ajudar de alguma forma a compreender suas emoções e etc. E através de você expor, de você compartilhar, de você ser quem você é, você vai se conhecer melhor e ajudar na sua jornada espiritual como pessoa, compreender sua vida amorosa, etc. Porque ela é esse rei de copas, entendeu? O rei de copas, ele é um ótimo ouvinte, ele te compreende, ele é acolhedor, sabe? Mas aí tem um outro lado, eu não tô falando que essa pessoa tá? Pelo menos não nessa energia agora. O lado sombra do Rei de Copas é ele ter toda essa informação de como você se sente, dele saber lidar com você e usar isso a favor dele, tá? Então, não sei porquê, eles não estão falando que essa pessoa que você tá tem potencial de te fazer mal, te manipular, usar isso a favor dela, mas já acho que para um conhecimento, né, desse processo que você está fazendo, ninguém é bom 100% do tempo, de que essa pessoa que você está lidando, rei de copas, também tem o lado sombra dela, não é só luz. E tudo isso que você tá passando para ela, ela tá absorvendo, tá anotando e tá criando, tipo, um, um script de quem você é, sabe? Ela tem todas as informações de você armazenado para ela te conhecer a fundo e saber lidar com você. Mas lembre-se também que quanto mais você se expor, mostrar a vulnerabilidade, suas vulnerabilidades para essa pessoa, dependendo da forma como você lidar com ela também, ela pode usar isso a favor dela, tá? Seja para te manipular pro bem no sentido de conseguir fazer essa relação dar certo te conhecendo, como se você pisar na bola de alguma forma com ela, não sei por que eles estão falando isso, mas se você pisar de alguma forma na bola com ela conseguir usar isso a favor dela pra tipo, olha, eu te conheço, então eu vou agir assim, assim com você, tá? Nossa, gente, que loucura. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido pra vocês? Vamos lá agora então com... Vamos finalizar com Dama da Noite. O que mais, minha senhora? E eu falei do Rei de Ouros, né, gente? Eu falei da diferença, né? Lembrei agora da diferença de status, questões sociais, tudo. A gente tem um Rei de Ouros, um 4 de copas e um Cavaleiro de Espadas. Parece que essa leitura também, na minha visão, não sei como tá sendo pra vocês que estão ouvindo, mas enquanto eu tô falando, parece que tá muito redondinho, né? Porque esse Rei de Ouros com esse 4 de copas aqui é essa pessoa do passado que de alguma forma te trazia essa estabilidade não emocional, como a gente vê que te oferecia mais do mesmo sempre,
mas talvez material, né? Talvez vocês fossem pessoas que pensavam em casar e etc, né? E como esse cavaleiro de espadas é ar de ar, né? Era uma pessoa impulsiva que tomava decisões assim na flor do momento. Vamos deixar o fundo de deck. Não gostei dessa pessoa, desse rei de ouros. Vamos lá, dona minha senhora dama da noite. O que mais para as pessoas que se conectaram com a senhora? O que mais a senhora tem a nos dizer? A balança. Justiça ou equilíbrio emocional? Eu sinto que taça servida pela mão que porta o anel de cobra. Gente, eu acabei de falar para vocês de que esse rei de copas, se vocês ferissem ele de alguma forma, poderia revidar na mesma moeda, né? Então eu sinto que ela vem trazendo um alerta aqui pra vocês, tá? Não sei. Não sei porquê, vocês vão saber. Ou pelo menos se depois vocês pisarem na bola com essa pessoa, vocês vão lembrar disso. Mas aqui pede cuidado, porque é como se ela estivesse falando que você vai receber na mesma medida, né? O véu de noiva. É como se essa parceria aqui se consolidasse realmente. A porta da rua. Falei no início desse valete de espadas, né, gente? Alguém retornando. Os cristais. E aqui a gente tem realmente uma forte energia de algum guia da espiritualidade alertando vocês, né? Para que vocês não tomem alguma decisão precipitada. Do tipo, eu tô com essa pessoa, tudo, saí do e se. Aí esse valete de espadas retorna de alguma forma para sua vida, você não consegue se segurar, vai encontrar essa pessoa, e aí gera todo esse caos, e por isso esse 10 de espadas aqui, tá, gente? Não sei porquê, mas veio isso. Ela falando muito assim de... Porque a balança aqui pra mim, ela lembra muito a carta da justiça, né? Energia de Libra. Você recebendo de acordo com aquilo que você tá dando. Nem mais, nem menos. E aí a energia espiritual aqui tá fortíssima, né? Então a gente tá... Essa carta da taça sendo servida pela mão que porta o anel de cobra, a gente tá falando de traição. E aí quando a gente fala de traição, não significa necessariamente que você tá saindo pra beijar, ficar, ou fazer qualquer outra coisa com alguém. Mas eu acho que é de respeito aqui, sabe? Talvez se essa pessoa nova sabe desse alguém do passado, dessa pessoa que te feriu, seja lá quem for esse valete de espadas aqui, esse valete de espadas, essa pessoa já não tinha nem que responder, né? Pelo que a gente viu aqui. É como se você estivesse quebrando uma confiança aqui. Não teria por que mentir. Se não tivesse uma segunda intenção, uma má intenção aqui de alguma forma, não teria por que você mentir para essa pessoa, esconder, omitir, sair na surdina, sabe? Aqui. E aí eu não sei se é essa pessoa que tem uma conexão com a espiritualidade também, essa pessoa vai saber, gente. Essa pessoa vai sentir. O cão. E aí vem junto com a balança, falando realmente reforçando essa ideia de compromisso, de fidelidade, sabe? Os caminhos de sol. Como se a espiritualidade estivesse falando assim, a luz vermelha. Pare, olha o que você tá fazendo. Não cometa esse erro, sabe? Não fira uma pessoa que até então só tem sido te proporcionado coisas boas, sabe? Não sei porquê, gente. Uma calça de homem. A gente tá falando de uma terceira pessoa aqui que pode de alguma forma tentar e provavelmente conseguir a poltrona negra atrapalhar essa relação com o novo, tá? Mas assim, esse problema que vai surgir, né? Essa traição que ocorre aqui, eu vejo, gente, que é do lado de vocês. É vocês agindo de alguma forma
que talvez na hora vocês não percebam que está fazendo errado, embora vocês sintam que não devessem ou não deva fazer isso, mas vocês vão fazer. E aqui eu vejo que vocês sabem que é errado isso porque tem alguma... É como se vocês sentissem que um contrato de fidelidade, de lealdade aqui entre vocês, tá? Como se tivesse um acordo entre você e essa pessoa nova, né? Que a gente estava conversando desde o início. Como se tivesse algo firmado, algo estável. Vocês fizeram, vamos supor, uma promessa de não omitir nada um do outro. E aí você sai para encontrar com esse valete de espada, sei lá, e gera um caos aí, tá? E aí a espiritualidade está te falando, é um teste, entendeu? Lembra que eu falei da torre, que é a intervenção divina? É a espiritualidade falando assim, ai, será que você passou mesmo? Será que você não vai cometer os mesmos erros? Vamos ver, vamos mandar essa pessoa aí pra ver se você realmente encerrou um ciclo e vai seguir em frente ou se você vai retornar e fazer algo pior, que é tipo, você já foi magoado várias vezes por situações assim, e aí você vai e fere uma outra pessoa que não tem nada a ver, cometendo erros que outras pessoas cometeram com você e que fez você ficar triste, infeliz, depressivo e etc, traumatizado. Não sei se vocês conseguiram compreender, mas é isso. E aí, essa carta da luz acesa aqui também, gente, lembra que eu falei de fofocas, coisas assim, esse 10 de espadas do lado, um final bem doloroso? Essa carta da luz acesa, luz vermelha acesa, vem me falando de coisas que podem tomar grandes proporções, tá? Veio na minha cabeça, tipo, briga, discussões, talvez até mesmo uma agressão, algo do tipo, algo que vai te ferir fisicamente. Alguém sair, às vezes, ferido fisicamente, tá? Se não fizer sentido, vocês ignorem, mas tem a calça do homem aqui, que já confirma. Aqui a gente tá falando de um homem mesmo, independente da opção sexual de vocês, a gente tá falando de um homem, tá? Do passado, que tem padrões repetitivos, que de alguma forma vai te incentivar a repetir certos padrões aqui, que vai influenciar nessa relação. E isso pode até... por isso que eu falei... A saia de uma mulher. Nossa, gente, ficou foda. Por isso que esse rei de copas aqui pode, de alguma forma, em algum momento, eles falaram usar algo contra você, né, gente? A gente tá falando de... Talvez se for uma traição mesmo, aqui, essa pessoa do passado, ou seja lá quem é essa terceira pessoa, eu acredito que seja alguém do passado que já finalizou, que era pra ter enterrado, que já vai retornar só porque não te aceita, não aceita ver você seguindo e sendo feliz com outra pessoa, como se não aceitasse ver você sendo amada em voz alta, digamos assim. Já existe outra pessoa e essa pessoa também vai ficar sabendo. Nossa, vai ser um... Caramba! Um fuzuê. Confirma. É isso mesmo, gente, que eu falei agora. É como se uma atitude sua incoerente, né, vai gerar dor não só nessa pessoa, uma quebra de confiança não só nessa pessoa que tá do seu lado, esse rei de copas, mas também vai causar brigas, discórdias com essa pessoa que você se encontrou, essa pessoa que te procura de volta, com uma atual relação dela, né? Aqui, então, a gente tá falando de pessoas que estão seguindo vidas separadas com outras pessoas e que, por um deslize para se encontrarem, seja para ficar ou não, esse encontro, esse contato de alguma forma vai gerar algo muito, muito pesado, sabe? Então, quando sai a primeira carta, que é a justiça, a balança, ela vem falando sobre você colocar a sua cabeça no lugar, sabe? Pensar antes de agir, não agir por impulso. Porque mesmo você passando por todo esse processo, talvez receber a ligação de uma pessoa que foi importante para você no passado, mesmo que te feriu, te desestabilize, né? Te faça talvez duvidar da relação que você está construindo e de quem está do seu lado agora. Mas no geral eles falam assim,
Não faça isso. É só um teste. A pulseira de ouro, ou seja, a gente tá falando de um grande amor, tá? Aqui. O quadro de palhacinho. As borboletas sobre a flor. Gente, eu tô falando pra vocês. É como se essa pessoa, não sei se vocês acreditam em coisa de destino, encontros, assim, é como se a gente estivesse falando, não sei nem se vai fazer sentido, mas de karma e dharma. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, quem entende disso. Então, essa pessoa do passado que se você encontrar, que vai causar tudo isso, é um karma. Se você não ceder a esse erro do passado, né? A não ceder, voltar para essa pessoa, ou seja lá o que essa traição aqui vai significar, mostra que você tá no caminho certo. Você e esse rei de ouros se gostam muito. Tem uma coisa muito. Uma conexão muito verdadeira entre vocês, que vai continuar se desenvolvendo, trazendo felicidade, alegria, sabe? Muitas coisas que vocês vão construir juntos. É tipo como se fosse um amor é construção, né, gente? Então aqui mostra que talvez essa seja a primeira lição para ver se você realmente está amando, né? Se você está escolhendo amar, respeitar essa pessoa e a si mesmo, tá? Se você, porque se você não quer estar com essa pessoa, você ia simplesmente finalizar, ia sair do e se e não dar continuidade, mas você deu continuidade. Então o que você tem que fazer? Honrar o relacionamento, ser leal, ser fiel. Se essa pessoa te procura, você continua com esse rei de copas, mas vai ouvir o que esse outro tem a te dizer, que provavelmente é porque quer voltar com você ou alguma coisa do tipo, você já sabe disso, é uma forma de traição, né? Uma quebra de lealdade. Pra que você vai lá ouvir uma pessoa do passado falando que quer ficar com você, ainda mais se ela tem uma outra pessoa, tá? Não sei se vocês conseguiram entender aqui. Então, assim, o Dharma é justamente vocês aprenderem a não repetir esse padrão, dizer não pra essa pessoa, seguir em frente, respeitar a pessoa que tá do lado de vocês. Isso é Dharma, desfrutar das coisas boas. O que esse relacionamento aqui, que esse rei de copas e você pode, tipo, desenvolver, proporcionar. Fundo de deck a gente tem a janela de casa. Então, é como um lar mesmo, um pro outro. Essa sensação de conforto, de estabilidade, de um cuidar do outro. Você não leva qualquer pessoa para dentro da sua casa. E se você leva, é o que a espiritualidade está falando agora. É hora de você rever quem que você tá levando e o que você tá mantendo dentro da sua casa. Chegou o momento, então, de você fazer uma faxina. E o aprendizado maior e final, né, desse eremita com essa torre é a partir do momento que você sair desse isolamento, dessa energia eremita, qual é a verdade que você encontrou dentro de você? Entendeu? O ego, você vai retornar para ouvir essa pessoa, mesmo estando com outra, porque você quer estar com essa pessoa? Ou para satisfazer algo dentro de você, assim, eu sabia que essa pessoa um dia ia voltar, eu quero ouvir o que ela tem a dizer. E nisso do ego, você acaba colocando tudo abaixo, tá? Então, eu acho que é isso, gente. Vou tirar só mais uma. União e negócios que chegam, tá? Então aqui, mais uma vez, reforçando a ideia, né, de que, embora vocês desacreditem, tenham medo, tenham muitas coisas que vocês precisam aprender, muitas coisas que vocês precisam mudar, essa pessoa chega na sua vida para te ajudar a trabalhar em você, descobrir o que é o amor, né? Mas também esse pior lado seu aqui, né? Não tem como eu florear, tá, gente? Se eu não estivesse vendo coisas boas, eu não ia ficar falando, porque é o amor da sua vida, é isso. Não, tanto que eu falei que até você pode ser um grande ou uma grande filha da puta aqui, perdão da palavra, né? Trair, mentir, omitir. Então, assim, se você seguir a sua essência, né? Quem você realmente é fazer para o outro aquilo que você espera que façam por você, né? Ninguém entra numa relação esperando que alguém minta, traia, haja de má fé, né? Tem tudo para dar certo.
é uma relação, né? É uma construção, é amor diário, né? Verdade. Caso contrário, você vai permanecer na torre. E aí eu acho que aqui o ciclo se repete. E aí esse valete de espadas, ele realmente consegue te deixar preso nesse 10 de espadas. E aí, gente, eu não sou de desejar nada de ruim, não. Mas se você agir assim, pensa bem. Pensa bem, porque lembra de. Provavelmente vocês já passaram por isso, pessoas já te enganaram nos relacionamentos. Pensa como você se sentiu. Lembra de como você estava se sentindo antes dessa pessoa chegar, te cortejando, te oferecendo o mundo, tendo paciência com você e te ajudando a superar seus traumas, tá? Porque provavelmente é isso que você vai despertar nessa pessoa. Você vai transferir os seus traumas para ela, tá? Então, é isso. Acho que eu falei pra caramba, mas eu espero que vocês tenham compreendido a leitura. Eu agradeço quem ficou comigo até o final, até agora. Deixe nos comentários, gente. Se inscrevam. Se vocês puderem compartilhar com pessoas que talvez vocês acreditem que vai fazer sentido, vai se identificar, envia para essa pessoa. Me seguem também no Instagram. Fiz uma limpa geral lá, mas agora eu deixei aberto novamente. Belly_Moeiras Tarô. Fechou? Muito obrigada, até uma próxima!